Bora entender o que são reações de neutralização? Então, meus queridos, hoje vamos falar das reações de neutralização total, mas não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no meu canal, que é muito importante para que o YouTube ele entregue meu vídeo para mais pessoas, fechou? Bora nessa? Senhores, o que significa uma reação de neutralização? Na reação de neutralização, você vai reagir uma substância de caráter ácido com uma substância de caráter básico. E essa reação vai te gerar dois produtos, o sal e a água, tudo bem? Mas para você entender melhor como é que funciona uma neutralização, vamos voltar lá nas teorias ácido e bases. Lembra que Arrhenius definiu para gente que ácido é aquela substância que em solução aquosa ioniza H+, libera H+, tudo bem? Já a base é aquela substância que em solução aquosa, ela dissocia OH-. Galera, a neutralização, ela está basicamente focada na reação entre o H+ liberado pelo ácido e a hidroxila liberado pela base. Por quê? Porque se você tiver a reação entre o seu H+ com o seu OH-, o produto gerado nesse processo vai ser quem? A água. Então aqui eu vou formar, ó, H2O. Então eu sempre vou prestar atenção na quantidade de hidrogênios que eu tenho no meu ácido e na quantidade de hidroxilas que eu tenho na minha base. Como eu estou falando para vocês sobre neutralização total, eu tenho que ter todos os H+ e todos os OH- neutralizados. Então, no meu sal, não pode sobrar hidrogênio e não pode sobrar hidroxila, beleza? Vamos ver agora como é que funciona na prática, fechou? Aqui, gente, eu tenho, ó, ácido clorídrico, HCl, reagindo com hidróxido de sódio, NaOH. Eu vou separar aqui as reações para ficar mais fácil de você entender o que eu estou fazendo, mas você não precisa separá-la, você pode fazer direto, tudo bem? Na ionização, quem é que vai liberar H+? O ácido clorídrico. Então, ó, o ácido clorídrico ele ioniza, né? Porque todo ácido ioniza. Galera, se o ácido clorídrico ionizar, ele tem aqui na sua estrutura um H+. Então ele vai liberar, ó, 1 mol de H+, beleza? E qual é o outro produto liberado? O cloro. Vocês vão lembrar o seguinte, como o H+ tem carga positiva, o cloro tem que apresentar carga negativa, que é o nosso cloreto. Fechou. Vamos agora para a dissociação. Eu tenho a minha base dissociando, né? Vale lembrar que ácido ioniza, base dissocia. O que você vai fazer? Você vai separar o seu metal, que no caso é o Na, e a sua hidroxila, OH. Aí você vai lembrar o seguinte, a hidroxila, ela sempre tem uma carga negativa. Então eu tenho OH menos. Se a hidroxila tem uma carga negativa, o sódio ele vai apresentar uma carga positiva. Bacana. Agora, o que vai acontecer entre esses íons? Aqui, gente, eu vou ter o meu cátion do ácido se juntando com o ânion da minha base e o cátion da minha base se juntando com o ânion do meu ácido. Então, aqui o sódio ele vai se ligar ao cloro e o hidrogênio ele vai se ligar à minha hidroxila. Essa reação na química, ela tem um nome. Essa reação ela é chamada de reação de dupla troca. Vou botar aqui para você não esquecer, tá? Dupla troca. Nas reações de dupla troca, você tem essas trocas de cátions e ânions na sua solução aquosa. Então, ó, quando o Na, né, quando o Na+, se juntar com o meu Cl-, deixa eu apagar aqui para não ficar tão feio, eu vou formar a minha substância NaCl, que é o meu sal, cloreto de sódio. E galera, eu tenho aqui como produto também o H+ se juntando com a hidroxila. Então eu vou formar H2O, que é a minha água, tudo bem? Percebam que no meu sal formado, que é o NaCl, não sobrou hidrogênio e não sobrou hidroxila. Então foi uma neutralização total, fechou? Bora fazer um outro exemplo um pouco mais complexo. Se liga, gente. No meu segundo exemplo, eu tenho o seguinte. Eu tenho ácido sulfúrico, que é o meu H2SO4, e eu tenho o meu hidróxido de sódio, NaOH. Você já consegue perceber que tem uma diferença aqui nessa reação. Qual que é a diferença? O meu ácido, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Já a minha base, ela só apresenta uma hidroxila. Então, no final do processo, eu vou precisar realizar o balanceamento, tá? Então, toma cuidado. Vamos começar pela ionização? Na ionização, eu vou ter aqui o ácido sulfúrico, H2SO4,
E esse ácido sulfúrico, ele tem que ionizar, ele tem que liberar H+. Só que é o seguinte, quantos hidrogênios ele tem? 2. Então ele vai liberar 2 mols de H+, tudo bem? Qual é o outro produto desse processo? É o nosso SO4. Aí agora o seguinte, o sulfato vai apresentar que tipo de carga? Como ele liberou 2 cargas positivas, no sulfato tem que sobrar 2 cargas o quê? Negativas, tudo bem? Massa. Vamos para a dissociação agora. NaOH. Mesmo esquema que a gente fez ali no passado, no exemplo passado, correto? Vamos separar o Na de um lado e vamos separar a hidroxila do outro lado. Sabemos que a hidroxila tem uma carga negativa, então o sódio ele vai ter uma carga positiva. Vou dar uma pausa aqui nessa parte da reação para te falar um negocinho, ó. Imagine que você tem CaOH2, né? CaOH2, galera, é o nosso hidróxido de cálcio, tá? Como é que você montaria a reação de dissociação dele? Você separa o cálcio de um lado e do outro lado você vai ter aqui, ó, 2 OHs. Você sabe que a hidroxila só pode ter uma carga negativa, então eu tenho 2 OH-. Toma cuidado, não existe OH2-, OH3-. Você tem que liberar 2, 3, 4, 5 hidroxilas e assim por diante. Se a hidroxila ela está aqui com 2 cargas negativas, então o meu cálcio ele vai apresentar 2 cargas positivas, tá? Então guarda isso no seu coração que é importante, beleza? Então bora continuar, galera. Eu tenho aqui, ó, o seguinte, o meu Na ele tem que se juntar com o SO4 2-. Então o sódio vai se juntar com o sulfato. Vou fazer aqui embaixo para você ver como é que funciona, tá? Então, ó, Na+, ele vai ter que interagir com SO4 2- para formar o meu sal. Aí eu vou te dar uma dica. Para você conseguir montar essas estruturas, você vai olhar para a quantidade de carga delas, tudo bem? Tá vendo que o sulfato ele tem aqui 2 cargas negativas? Esse valor 2 ele vai descer para a quantidade do sódio. Então eu vou precisar, na minha estrutura final, de 2 sódios. Na2, tudo bem? Já a carga do sódio é uma carga positiva. Então esse 1 vai descer para a quantidade do meu sulfato. A galera chama isso daí de regrinha do X. O que eu estou fazendo é equilibrar as cargas do meu processo. Eu estou fazendo com que a minha substância ela tenha um somatório de cargas no total igual a 0, tudo bem? Então, ó, eu vou ter o meu Opa, deixa eu botar de preto aqui. Eu vou ter o meu SO4. Então, o que significa isso que eu fiz, galera? Significa que para conseguir neutralizar as 2 cargas negativas do sulfato, eu preciso de 2 sódios, que aí eles vão ter 2 cargas positivas. Então, o meu sal formado será o Na2SO4. Belezinha? E você sabe que para toda reação de neutralização, eu tenho que formar o quê? Água. Agora que você montou a reação, você vai fazer o balanceamento. Fica mais fácil você balancear depois, tudo bem? O que eu vou fazer aqui, gente? Ó, vou colocar 1 na frente do meu ácido. Então, eu estou dizendo que eu tenho um enxofre, correto? Do outro lado, vou colocar 1 também. Pronto, um enxofre. Só que quando eu balanceei o meu sal, que é o sulfato de sódio aqui no meu processo, eu estou colocando nele 2 sódios. Então, do outro lado, nos reagentes, eu também tenho que ter 2 sódios. Então, eu vou colocar aqui na frente da minha base o número 2. Então, eu tenho 2 sódios do lado esquerdo, 2 sódios do lado direito. Agora faltou a água, correto? Vamos ver aqui. Eu tenho 2 hidrogênios no ácido sulfúrico e eu tenho 2 hidrogênios na minha base, no meu hidróxido de sódio. 2 mais 2 deu 4, correto? Qual valor eu tenho que multiplicar a água para que quando esse valor for multiplicado dê igual a 4 hidrogênios? Então aqui, ó, eu vou colocar 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Pronto. Professor, e o oxigênio? Ele está balanceado, você não precisa nem verificar, tudo bem? Não perde tempo com isso. Tá balanceadinho, tá perfeito. Fechou, galerinha? Um beijão pra todo mundo, até a próxima aula e é nóis, galera!